Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, essenciais, para o terceiro episódio da série Arcane, na Netflix. Why did you leave me? Because you're a jinx! Do you hear me? Milo was right! No. Violet, please! Pois bem, pessoal, meio como já estava aqui arranjado, esse terceiro episódio aqui da série serviu realmente como um complemento do primeiro ato, num esquema realmente de um longa-metragem. Se a gente somar as três partes primeiro apresentadas, sim, digamos que é uma primeira parte, um primeiro ato, mas é um primeiro filme também. Ou seja, para os dois próximos atos podemos concluir também que eles também terão um começo, um meio e um fim muito consistente. Pois é, um grande de um conjunto. Essa terceira parte aqui fecha todas as pontas soltas, esclarece muita coisa e, claro, transforma tudo ou remete toda essa narrativa aqui para um patamar completamente diferenciado, ou seja, uma grande transformação, que é o que é ótimo, né? No desenvolvimento de uma narrativa, de uma história, ou seja, quando você começa ela, todos os personagens estão de uma certa maneira e ao final eles estão em coisa completamente distinta, ou seja, eles evoluíram, ou então devoluíram, né? Regrediram, pode ser também, não importa, mas eles saem daquele estaca inicial onde estavam antes e passam a ser uma coisa mais dinâmica, mais promissora, que claro resulta em grandes conflitos posteriores. Exatamente aqui esta conclusão então do primeiro ato, que é muito bom, é sensacional na verdade, mesmo que, se a gente for analisar, não acontece muita coisa, basicamente só uma consequência de algo, pelo menos da parte baixa da cidade, e também, bom, também uma consequência da parte superior da cidade. É a mesma coisa. Pois é, não tem, digamos, novidades acrescentadas. São tudo elementos que já existiam. Claro que decorrem coisitas diferentes. Bom, vamos começar do começo por aqui, onde temos também uma abertura que esclarece exatamente quem é aquele vilão meio sinistro que já vimos acompanhar nos dois episódios anteriores. Aqui nesse episódio é que é dito pela primeira vez o seu nome, Silco. Anteriormente ele ficava ali meio que nas encolhas. E a gente não entendia direito qual era o posicionamento dele, o que ele tinha a ver exatamente com os dois lados, Cidade Alta, Cidade Baixa. Na verdade, ele pertence à Cidade Baixa, pois é, aos subterrâneos. E nessa abertura aqui, a gente compreende que ele foi traído, ele foi esganado ali na beira do rio, né, para ser praticamente afogado. É claro, as imagens não mostram quem é que agride ele, mas dá para perceber fácil que na verdade é o Venter que está sufocando. E na verdade, depois a gente descobre, eles eram amigos, partidários da mesma causa, ou seja, fazer com que a parte alta da cidade respeitasse a parte baixa. Sim, eles tentaram um certo levante, mas a gente não sabe direito o que aconteceu, e Venter meio que percebeu que o cidadão ali, o Silco, ele não tinha limites, ele queria muito mais do que ser apenas um líder, digamos assim, do seu povo. Ele queria algo grandioso. Bom, é aquela coisa de vilão mesmo, né? Você nunca esconde o que você realmente é. Que na verdade tem tudo a ver com aquela droga ali que ele está criando então, né? Que é botar para fora toda a monstruosidade que todas as pessoas têm na verdade. Bom, isso é verdade, todo mundo não deixa de ser um grande animal irracional, mas a nossa consciência evoluiu justamente para isso, né? Para a gente conter esses instintos assassinos que nós possuímos e filtrar tudo, e a gente se transformar em seres humanos, né? Pessoas que pensam, que analisam onde estão se metendo para justamente não descambar para uma violência animalesca. Aliás, a gente precisa voltar a isso daqui a pouco. Mas antes, né? Bom, definido então quem é aquela figura sinistra, sim, é o Silco. E aqui ele age completamente para deixar entender pra gente que está acompanhando a série o que ele quer exatamente. Bom, ele tem um acordo lá com aquele assistente da chefe de segurança lá dos defensores, né? A Grayson. Ele faz um acordo com o Marcos. Mas na verdade, depois que se desenrola aqui o acontecido, digamos assim, no começo do episódio, a gente acaba não descobrindo qual foi o combinado, porque ele mesmo diz para o Marcos, né, olha, o que a gente tinha combinado mudou, eu vou fazer outra coisa agora. Bom, e falando outra coisa agora, sim, no finalzinho do outro episódio, meio que ficou vendido através de pura imagem, não tinha o discurso exatamente,
Bom, a gente tinha que a Vi, ela ia se entregar para justamente apaziguar todos os lados, porque o pessoal da Cidade Baixa já queria partir para uma certa revolução, mais uma vez, mesmo que Vander lembrasse, olha, isso não deu certo no passado, não vai dar certo de novo. E ela também sabia, né, que se ela se entregasse, ela salvava os outros garotos, e principalmente também a sua irmã, Pounder. Só que o Vander sacou isso, e ele foi lá impedir que ela fizesse essa besteira, justamente, né, no mesmo instante que estava chegando Grayson e também Marcus, e aí que também tem uma surpresa, né, ele se oferece para ir no lugar dela, né, aliás, ele nem cita o nome dela. A Grayson fala, não é legal você se entregar, ficar preso no lugar de todos, assumir todas as culpas, entre aspas, porque na verdade não é você que fez a bobagem, né? E pior, né? Se você é preso, aí que o negócio descamba de vez, né? Porque você era o protetor de todo mundo aqui embaixo, o líder, né? Se o líder vai embora, então a revolução vai acontecer e tudo vai ficar completamente em maus lençóis. Mas ele fala que é a única solução possível, mas é aquela coisa, né? De super proteger as pessoas que estão sob suas asas. Ele prefere até o sacrifício, né? É até curioso, né? O próprio Silco depois, mais pra frente, usa essa frase para ele, né? Você é capaz de se sacrificar pela causa, mas não de lutar pela causa. É exatamente isso mesmo que o Vander está fazendo, né? Ele não quer mais continuar com a rixa entre os dois lados. Ele quer apenas a paz. Por isso que ele fez um acordo, claro, com a chefe de segurança lá do pessoal de cima. Mas enfim, né? Bom, justamente depois que ele se entrega, aí que vem a virada de posição do Silco. Não sei porquê também, né? Uma coisa meio obscura ali do roteiro, mas tudo bem. Ele acaba indo atacar. Mas por que ele vai lá no bar? De novo, né? O que foi que ele tinha combinado com o Marcos antes? Uma coisa meio nebulosa ali no desenvolvimento do texto, mas tudo bem, serve para os acontecimentos ficarem bem definidos. Ele usa lá aquele vilãozinho assistente, né, que ele injeta aquela droga misteriosa e transforma ele num certo animal, né, ou deixa para fora tudo que ele realmente é, né, naquele contexto que a gente observou antes. Ou seja, aquela fera acaba trucidando alguns defensores e também, né, a chefe de segurança, a Grayson, como também o Benson. E Benson logo diz pra gente, né, que conhece ele, que é o Silco, é o primeiro que fala o nome exatamente desse vilão, que a gente não entendia exatamente qual era a dele. Mas enfim, ele acaba levando o Vader. Mas então, essa era a ideia dele? Pegar o Vader e se vingar? Acho que não, né? Realmente ele mudou as coisas ali, entregou lá o saco de dinheiro para o Marcos, que ficou completamente revoltado. Caramba, não era o combinado, né? Ele até joga tudo que ele ganhou ali de moedas no chão. Coisa curiosa, né? Ele se arrependeu e depois a gente entende mais porquê mais pra frente no episódio. De qualquer forma, o Silco leva Vander lá para o seu covil para, talvez, isso também não ficou explicado, mas eu suponho que ele ia também injetar a droga lá no Vander e ver o que acontecia, né? Porque ele queria descobrir se ele tinha mudado ou não, se os instintos animalescos que ele possuía no seu âmago iriam aflorar com aquela droga lá. Claro que isso não foi possível porque aí vai foi resgatar Vander junto com seus amigos, né? O seu time, né? O Hilo e o Clegor, mas sem levar a Pounder, porque ela achou que era uma missão quase que suicida e era melhor ela não ir porque seria muito perigoso, e deixou ela quietinha no seu canto. Só que a gente viu que a Pounder, ela sacou qual era das esferas mágicas lá assim, elas... Ou seja, quando ela estava fugindo lá da oficina do inventor, ela percebeu que uma das joias realmente saiu rolando da sua mochilinha ali, e foi o que resultou naquela explosão. Claro, a gente pode considerar que isso é uma forçação de barra do roteiro. Como é que ela sacou uma garotinha? É que a garotinha, na verdade, também é uma inventora. Pois é, o tempo todo ela está fazendo aquelas bugigangas, né? Que são, na verdade, como se fossem minas, né? Que solta fumaça, explode, né? Solta fumaça ou explode, solta prego. Bom, ela inventou então a do macaquinho que fica batendo lá os dois pratos, né? E atritando, né? Quer dizer, a forçação de barra. Como é que ela entendeu que o que fez catalisar o potencial ali daquela joia foi exatamente ela ficar quicando um monte de vezes no chão? Claro, ela ouviu, né? Enquanto ela estava correndo, ela ouviu que o
o negócio ficou quicando e puf, explodiu, né? Mas ela sacou que era só fazer o macaquinho ficar batendo lá, batendo, batendo, o negócio ia explodir. Bom, mas o problema é que lá na investida então de Vai e seus amigos, ela realmente conseguiu, de alguma forma, quase ali na linha, salvar o Vander. E ele estava preso, né, completamente amarrado, braços e pernas amarrados, o Milo tentando lá abrir as chaves, o Clegor tentando achar um buraco, e literalmente, né, quando o Vander é solto das 4 amarras e o Clegor consegue abrir um buraco para eles escaparem, e vai segurando lá o monstrengo, né, assistente de vilão, justamente eles tinham conseguido a missão, eles tinham conseguido salvar o seu tutor, mas eis que chega Powder com um macaquinho explosivo e dá aquela merda. É aquela coisa que o Milo falava, né? Realmente, ela tem um pé frio, a Powder, né? Ela viu que estraga. Quando tá tudo certo, o negócio descamba, porque é a atuação dela. Ela tentando ser igual a eles, né? E claro, causa uma sucessão de explosões para lá e para cá, que resulta... Aliás, a primeira coisa estranha é que justamente na primeira onda de explosão, a Powder é projetada lá de cima. Ela tá praticamente no teto daquela construção lá, e a gente não sabe como é que ela cai. Como é que ela caiu e não morreu? Meio estranho isso, né? Ainda mais sendo uma garotinha, né? Enfim. Bom, temos que depois morre uma assistente lá do circo, e depois também, e aí mais fatal, né? Como última explosão, tanto Milo como o Craig acabam morrendo dos escombros que caem em cima deles. Aliás, o Craig eu acho que já tinha morrido lá de uma coisa que voou na cabeça dele, né? Enfim, mas de qualquer forma, os dois amigos ali das meninas acabaram morrendo nessa ação de resgate. Mas, sempre lembrando, foi por causa da explosão, né, gerada por Pounder que tudo isso aconteceu. Mas o que vale que também estava ali presa sobre uma comporta, era a porta que ela estava ali detendo o cidadão grandão, né? Bom, aí o Vander foi lá colocar aqueles punhos de aço, né? Foi lutar com o grandão lá, acabou perdendo justamente que ele estava quase ganhando, na verdade. Ele ia conseguir ganhar daquele monstro, né? Só que aí veio o traíra do Cisco e o apunhalou pelas costas. Da mesma maneira, né, que aí então a gente tem o fecho daquela cena inicial, que aí sim é revelado que era o Vander que estava lá, né? Aquele suspense lá do começo era só para fazer um certo charme. A gente tinha sacado que era o Vander mesmo. Mas, então se confirmou que era ele, e ele levou então um último golpe, ou seja, naquele momento que ele quase ia realmente afogar o amigo, ele recebeu uma facada, e por isso que ele tinha aquele destaque, né, num dos braços, aquela coisa que ele falava que ali tinha uma coisa do passado. Esclareceu então, por exemplo, uma ponta solta que tinha lá do começo dos 2 primeiros episódios. Realmente, esse episódio aqui é todo cheio de amarras e é bem interessante mesmo. Só que aí temos o revés. Aliás, antes de dizer o revés, né, é preciso lembrar que aquele cientista maluco lá que estava trabalhando para o circo, ele estava fazendo um monte de frasco daquela substância monstruosa, né, ou que provoca monstruosidade nas pessoas. E depois, quando foi esfaqueado o Vander, caiu lá daquela ponte lá, né? E caiu bem em cima lá do estoque, né? Daqueles produtos lá. Aliás, o cientista maluco também morreu, né? Ele foi, acho que na segunda onda de explosão lá da esfera, ele foi pro Beleléu, né? E explodiu também com todo o seu laboratório e com mais alguns frascos. Mas os que estavam lá embaixo, o Vander caiu bem em cima. E claro, também era evidente, né? Que ele ia beber um pouquinho ali para se transformar também num monstrengo e salvar a Vai. Claro que ele nem desconfiava que tudo aquilo que estava acontecendo por ali era culpa da Pounder. E sim, ele liquida lá com o monstrengo, um belo de um crack que vai até se assusta com a violência dele justamente, né? Mas, enfim, não importa. Era vilão, né? Tinha que morrer mesmo, fazer o que é. Bom, ele salva ela pulando lá de cima, mas morre na queda. E é aí que a coisa começa a entornar, literalmente. Quando a Vai então percebe depois que chega a Pounder, que foi justamente a sua irmãzinha causadora de todas aquelas explosões quando não precisava mais, porque ela já tinha resolvido a parada junto com seus 2 amigos, vem aquela coisa bem animalesca, digamos assim, né? Ela esquece do elemento principal, né? Da família. Ela esquece que estava ali com a sua irmãzinha, né? E ela joga na cara que o Milo sempre esteve certo. Né? Ela é um pé frio. Ela traz azar para todos os esquemas que eles faziam. E claro, faz com que
aconteça um rompimento entre as duas. Que num primeiro momento a gente pode pensar, não, dá para reverter isso. Só que fica muito pior. Porque literalmente a Vi começa a ir embora e Powder fica ali desesperada, achando que realmente está sendo abandonada por sua irmã mais velha. E aí surge o vilão, o Silco, para dar cabo da garotinha. Mas naquele instante que ele está quase esfaqueando ela, uma cena bastante tensa, né? Ela se projeta nele, fala que a irmã abandonou ela e diz, né? Ela não é mais a minha irmã. Que coisa legal! Pois está formado um antagonismo entre as duas. Pois é, uma quebra de família ali, muito bem distinta. E vale lembrar, né? As últimas palavras do Vander para Vi foi exatamente, né? Proteja Pounder. E aí o vilão tem a grande ideia, né, de proteger a garotinha e falar para ela, né, nós vamos nos vingar. E aquele olhar da Pounder ali. Então está instituído mais ou menos o que vai acontecer para o futuro aqui da série, né? A Pounder vai ser uma vilã e a Vi vai ser uma heroína. Mais ou menos assim, né? Aliás, a Vi, né, é um apelido, né? O nome dela é Violet. Pois é, mais bacana. Enfim, está bem estabelecido então, nessa questão da parte baixa, como é que foi a situação então do desenvolvimento da história. Do começo que a gente tinha lá no primeiro episódio, o miolo no segundo, e aqui na conclusão tudo mudou. Aquela união das irmãs, aquela coisa de manter o que restou da família, lembrando que elas eram órfãs, mas tinha o pai adotivo ali do Vander, né, que era uma nova família, e agora tudo se transformou porque a protegida, agora, quer dizer, a Powder continua a ser a protegida, só que o novo tutor dela é um cara vilanesco, por isso que ela vai se tornar, claro, uma vilãzinha. Enfim, mas vamos lá para a parte alta da cidade, onde tínhamos a conclusão então das pesquisas ali dos dois cientistas, tanto o Jay quanto o Victor, a respeito daquelas esferas que podiam ser, de forma tecnológica, serem usadas como uma coisa funcional, né? Ou seja, a magia acontecendo, a coisa arcana, né? E sim, acabou funcionando, só que tem um detalhe importante, né? Aquela conselheira lá, que é a Medarda, né? Eu tinha falado outro nome, né? No vídeo passado, né? Mas o nome que eu falei, Leonora, acho que é o nome Elora, né? Era o nome da assistente dela. Bom, Medarda, enfim. Um personagem que parece ser promissora também para a série. Mas é importante ali da união dessa conselheira com os dois cientistas, que sim, eles têm o conceito que a cidade alta ela é completamente tecnológica, ela é favorável às descobertas da ciência, ou seja, é a ciência que impulsiona o desenvolvimento humano. E um contraste então, uma coisa que eu tinha falado que ia falar depois aqui no vídeo, bom, esse é o momento, né? É o contraste entre o pensamento do Silco, né? E até tem referência com o título aqui desse episódio, né? Que a violência é essencial para a mudança. Na verdade, isso no pensamento da pessoa que tem a ideia alterada. Para a pessoa consciente, que está na coisa da razão, não do lado emocional da fera, sabe que o que altera, na verdade, o que promove mudanças é a tecnologia, é a ciência sempre. Então, temos também outro embate aqui estabelecido dentro do core da série, que tem tudo a ver, claro, de novo, claro, com o videogame. De um lado, a velocidade, e do outro lado, no caso a violência, e do outro lado aqui, uma coisa um pouco mais, digamos, pacífica, do lado da ciência. Mas claro, dos dois lados, acho que tem o choque da magia ali misturada no meio, né? Obviamente. Mas como exatamente tudo isso vai se rivalizar, bom, aí a gente tem que ver então a continuidade aqui da série no seu segundo ato e também no terceiro. E claro, como comentei, né? O segundo ato também provavelmente vai ser um belo de um filme esticado, com suas três partes, um começo, um meio e um fim. E depois, quando a gente também assistir a terceira parte, tudo então também vai formar um mega de um filmão. Pois não? É, com certeza. Ou seja, este primeiro ato nada mais é, ainda que seja uma coisa completamente fechada, que não tem nenhuma ponta solta basicamente, é apenas um começo. O segundo ato vai ser o desenvolvimento então dessa transformação de tudo que aconteceu por aqui. E depois, lá no terceiro ato, será o final, o grande fecho,
que espero da primeira temporada, porque claro, tudo isso aqui merece ter uma segunda, terceira e por aí vai de temporadas, porque simplesmente os personagens são muito bem desenvolvidos, a história toda é muito boa. Eu tenho certeza, claro, que tudo isso acho que não tem a ver muito com o videogame, quer dizer, tem a ver, muitas das coisas que a gente vê aqui mais ou menos no videogame já está muito mais estabelecido naquelas, né? Eu que nunca joguei nada do LoL, eu tenho certeza que quem jogou está muito mais na minha frente. Mas no fundo, né, dentro, né, da jogatina, as histórias em si acabam não importando muito, né? Todo videogame que tem uma história de campanha, ou seja, você vê o desenvolvimento dos personagens, no fundo não importa. Você quer mais é jogar, óbvio, né? E você até esquece dos personagens que eles são, qual é a grande história que envolve, né? Que dá razão para aquela batalha, ou luta, ou resolução de um mero quebra-cabeça. Não importa, o que vale é se divertir, a história em si você curte num momento à parte. Mas enfim, ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? A série em si aqui é muito mais interessante porque você está fora da marca que você precisa participar como um jogador de um videogame e está aqui, calmo, sentado na poltrona, curtindo uma bela de uma história. E claro, uma boa história que faz a gente pensar em vários momentos. Realmente aqui não é um produto descartável. Dá para considerar essa série aqui, pelo menos os seus primeiros episódios, no seu primeiro ato, como um produto muito bom, muito interessante, na verdade até surpreendente, vindo de um videogame que geralmente as versões audiovisuais acabam não funcionando muito. A gente já viu vários desastres, né? Tentativas de transferir o sucesso que acontece no videogame para histórias no cinema, ou mesmo em séries de TV, que naufragaram de maneira vergonhosa. Aqui, por enquanto, é um dos melhores produtos que já aconteceram, derivado de algo que vem do videogame. Realmente essa história aqui é muito boa e espero que continue nesse alto nível. Bom, o que eu sei para o futuro, eu sempre fugi dos spoilers, né? Mas eu acho que eu sei que ainda vai ter mais um pulo de tempo e as garotas vão ficar um pouco mais velhas agora. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Bom, agora nesse sábado aqui já vai sair o segundo ato com seus mais novos 3 episódios. Provavelmente quando eu começar a editar esse vídeo aqui já deve estar saindo os vídeos aqui nesta madrugada. Enfim, já vou curtir eles, depois nos próximos 3 dias seguintes faço a resenha individual de cada um desses 3 novos episódios. Portanto, para esse daqui, o terceiro, que fecha o primeiro ato, eu atribuo fácil uma nota que simplesmente é a maior, 5 asteriscos, para a conclusão aqui então do terceiro ato, The Arcane. Gostei bastante, realmente estou impressionado e não vejo a hora de curtir os próximos episódios. É isso.